Quinta-feira é dia de falar sobre saúde animal. A gente recebe aqui o nosso médico veterinário, colunista do nosso Agromanhã, Marcos Rezende. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Pedro. Ó, notícia boa, né? Vendo mais uma obra do Sidney, sempre muito gostosa de ler. Parabéns ao Sidney, viu? Exatamente, ou seja, ele sempre traz pra gente essas novidades. E olha, ele não prometeu, mas eu tô achando que vai sair uma fornada aí, que é o 5º livrinho dele. A gente tá louco para acompanhar e folhear essas páginas que são deliciosas. Uma leitura maravilhosa, tem a oportunidade de ter os livros dele. Realmente é algo até para se presentear às pessoas. Parabéns ao Sidão. Professor, vamos falar então de um assunto muito importante. Vamos falar de dois, na verdade, né? Primeiro, vamos falar sobre a questão da aftosa e também da Esposebu. Começando aí da aftosa, né? Toda a campanha a gente bate na tecla de cuidados na vacinação. E nessa não vai ser diferente para o nosso compromisso de levar informações e também cuidados ao pecuarista. Mas dessa vez eu quero questionar sobre o transporte, também a conservação da vacina, pois não pode esquentar, mas também não pode ter excesso de gelo. Tem um ponto certo para não congelar, não é isso? Exatamente. Primeiro, vamos deixar o professor de lado, viu, Pedro? Eu sou só veterinário, deixo o professor com os melhores, que eu ainda sou daqueles que falam que o professor é o último grau realmente de conhecimento. Mas bora lá. Você pontuou muito bem, Pedro, em relação à questão do cuidado com o transporte da vacina, porque se a vacina ela tem que ser transportada, Pedro, entre 3 e 8 graus. Se for acima disso, a gente corre. Isso eu não estou dizendo só de vacina de fitosa, viu, Pedro? Qualquer vacina refrigerada. Se ela for conservada acima dessa temperatura, o que pode acontecer é que aqueles organismos vivos podem não causar a reação desejada, que é induzir o organismo a fazer resposta imunológica que vai proteger o animal contra a doença. Se a gente esfriar demais a vacina e ela chegar a congelar, no caso da vacina de fitosa, ela pode separar o que a gente chama a emulsão, ela pode ficar separada, o que é o adjuvante, ou seja, o que é o composto da vacina, do que é o ativo realmente. E a vacina não vai funcionar da maneira correta. Então a gente tem que ter muito cuidado. Tem que ter gelo, tem que ser caixa de isopor, viu, Pedro? Caixa térmica, não precisa ser isopor, mas tem que ser caixa térmica. Tem que ter uma quantidade de gelo adequada, mas não pode ter excesso de gelo. O ideal é uma camada de gelo, uma camada de vacina, uma camada ali novamente de 3 centímetros de gelo, outra de vacina, e aí fecha a caixa. Fazendo isso, Pedro, o transporte vai ser tranquilo, com a vacina refrigerada, sem estar congelada. A gente tem que ter o meio termo aí, não pode errar na mão. E olha, Exato. Marcos, questão de local de aplicação, né? Por qual motivo é recomendada a aplicação na tábua do pescoço do animal? Diversos motivos, viu, Pedro? Primeiro motivo, segurança para o aplicador. Quando a gente vai fazer a aplicação, eu recomendo a aplicação no brete, ou seja, animal fechado, na pescoceira. Esse espaço aqui da tábua do pescoço, ele é mais seguro para o aplicador. Um outro motivo, Pedro, é que ali é uma região de pele frouxa, ou seja, o produto que a gente bate debaixo do couro, é subcutâneo, ele acaba se dispersando mais rapidamente no subcutâneo do animal, ou seja, e ele vai ser absorvido de uma maneira mais tranquila. E um outro ponto é que se acontecer qualquer problema, de qualquer erro de aplicação que venha a afetar um músculo, que depois vai virar carne, vai ser uma carne de segunda, Pedro, vai ser uma carne de pescoço. Fazer a aplicação no posterior do animal, no contrafilé, que é aqui nas costas do animal, ou até lá atrás, do colchão mole ao colchão duro, Pedro, é um crime contra a produção animal, porque a gente passa o ano inteiro cuidando para que o boi chegue a um peso, um acabamento ideal. E aí, na hora de fazer a vacinação, a gente vai e estraga a picanha, estraga o contrafilé, estraga o colchão. Não, né, Pedro? Então vamos preferir fazer a aplicação no subcutâneo, na tábua do pescoço, com o animal contido. E um detalhe, viu, Pedro? Vacina debaixo do couro. Aquele negócio de bater a pistola, puxar a agulha rapidamente, sem antes da vacina entrar totalmente, volta aquela vacina no subcutâneo, vacina na pele do animal, vacina não funciona por on, eu sempre brinco. Vacina funciona debaixo do couro. Então tem que ser aplicado, tem que aguardar um tempinho para a vacina entrar no subcutâneo e ficar por ali, porque é ali que ela vai funcionar. Perfeito, tá aí informações aí preciosíssimas para você, pecuarista, que está aí no manejo do animal, porque tudo isso a gente tem que levar em conta. E por falar nessa lista importante, a campanha, né, traz aí para o produtor que ele aproveita o manejo de fazer aquele check-up, né, no rebanho. Mas vem uma dúvida, se aplicar tantos produtos não faz mal aos animais. Tem essa questão também, professor? Desculpa, Exato. o Marcos. Vamos lá, Pedro.
Essa é uma dúvida recorrente de vários produtores. Criou-se até uma lenda, a gente fala, não pode fazer porque o animal não tem tempo de criar resposta imunológica contra tudo isso. Pedro, vamos ser um pouco realistas. A gente estava discutindo a questão de carteirinha de vacinação. Olha que absurdo, viu, Pedro? Tanta coisa para fazer, nem correndo atrás de carteirinha de vacinação. Mas bora lá. O organismo, Pedro, ele responde. Nós estamos expostos a quantos tipos de agentes no nosso dia a dia? São agentes virais, agentes bacterianos, agentes fúngicos, e o nosso organismo está criando resposta a todo momento contra tudo isso. Então, essa é uma questão de fazer várias vacinas que não tem problema algum, viu, Pedro? A única vacina que nós não podemos fazer não é por uma questão técnica, é por uma questão que ela só tem uma chance do animal ser protegido, é a brucelose. O restante, por que brucelose? Porque brucelose o animal recebe só uma dose na vida. Então, ele não tem chance, não tem outra janela imunológica. Então, a gente prefere evitar. Mas no tocante, a vacina de aftosa, vacina de raiva, vacina de reprodutiva, vacina de clostridiose, pode vacinar. O cuidado que tem que ser feito, Pedro, é guardar um espaço de pelo menos um palmo, 25 centímetros, entre uma aplicação e outra. O que eu sempre recomendo escolha um lado para fazer a vacina da febre aftosa, guarda um palmo e faz o vermífugo daquele outro lado. Deixa a raiva e a clostridiose para o outro lado, sempre do pescoço, sempre guardando ali uns 25, 30 centímetros entre uma aplicação e outra, para que as vacinas não entrem em contato e ela seja absorvida rapidamente. Mas, Pedro, não tem problema nenhum. Pode fazer todas as vacinas, desde que não tenha brucelose no meio. Perfeito. Agora a gente sempre fala também das vacinas de vermífugos, mas não podemos esquecer que para aplicá-los, né, é importante ter agulhas, seringas. Quais os cuidados desses equipamentos? Nossa, Pedro, eu já vi gente levar. Eu já tive em fazenda, Pedro, tá? Já cometi essa falha também. Para a gente vacinar um rebanho enorme. Chegou lá, cadê a agulha? Tá? Então, sempre que o produtor vai comprar a vacina, já compra agulha nova, viu, Pedro? Porque a agulha é muito barato para o prejuízo que ela pode causar. A agulha não é um instrumento perfurante, é um instrumento cirúrgico. Ela corta e tampa. Ela corta e depois faz aquela tampinha, Pedro. Por isso que é importante a gente ter agulha nova, agulha afiada. E não a agulha bateu, caiu, cegou, joga fora. Pedro, para cada 10 animais, a gente tem que trocar a agulha, lavar essa agulha e utilizar novamente, lavar ela. Depois de lavada, eu posso utilizar novamente. Então, o produtor precisa ter um volume de agulhas o suficiente para cada produto que ele vai aplicar e para o número de animais que ele vai aplicar. Sempre agulha nova. Esse é um detalhe que eu sempre deixo. Seringa, Pedro, pistola tem que ser verificada, tem que ser revisada antes da vacinação. Então, 1 ou 2 dias antes de você pegar os animais para vacinar, desmonta todas as pistolas, lava todas as pistolas com detergente neutro, não ferve borracha, que tem que ser fervida é metal e vidro. Remonta a pistola lubrificada para daí utilizar. Deixar para utilizar na hora, Pedro, cansei de ver gente quebrando vidro, pistola não funcionando e vacinação, que era para ter começado de manhã, começar só de tarde, os animais lá de castigo no curral, porque faltou algum equipamento. Então, comprar agulha nova e revisar a pistola antes da vacinação. Perfeito. Marcos, vamos passar a régua nesse assunto, que a gente tem outro agora muito importante para a gente falar, que é a questão da Expozebu, que é um desfile de genética, né? A gente até conversa, brinca, que a Copa do Mundo do Zebu não é brincadeira, né? Porque ela tem uma importância muito grande, né? Mostra toda a produção de carne, de leite. Como é que você avalia toda essa importância que tem a Expozebu? Pedro, uma feira maravilhosa. É a Copa do Mundo do Zebu, a meca do Zebu, se a gente puder dizer, né? E eu estou acompanhando ela. Já vi o do Adir do Carmo Leonel com um gado Nelore muito bonito lá. O Edson da Fazenda Copacabana com tabapuã maravilhoso. Ou seja, a Expo Zebu, Pedro, como você disse, ela é uma exposição do que é de melhor geneticamente no Brasil, no mundo, na verdade, né? Desfilando naquela pista. Aqueles animais, Pedro, eles são a referência do que vai para o campo. Ou seja, ali são animais preparados realmente para dar um show, é para fotografia. Só que é importante a gente destacar que aquela genética, aquela musculatura, aquela conformação é a conformação que vai para o campo nos próximos anos, porque ela refere-se ao que há de melhor geneticamente. Se a gente olhar o zebu há 20 anos atrás e o zebu outro, parece um outro animal, tirando a conformação racial. A conformação de posterior, profundidade, acabamento de carcaça, espaçamento de costela, mudou muito. E o zebu vem evoluindo para um animal mais produtivo, sempre muito rústico, e agora também estão buscando, Pedro,
qualidade de carne. Olha a evolução e a Exposebu, que os animais, olha a evolução que os animais têm mostrado, né? E a Exposebu é uma das grandes responsáveis por essa evolução. Com certeza, a gente mostra aqui no Terra Viva, no AgroMais, toda essa beleza, né? Esses animais de elite que realmente chega ao pasto, né? E viram também o bife do nosso prato. É muito nessa questão de pensar que você está produzindo carne, não é isso, Marcos? Exatamente. Pedro, é lindo de ver. Eu acho que a Exposebu é uma exposição para quem gosta de animais, independente se é da pecuária ou não. Ela é bonita de ver, Pedro, porque a gente olha lá animais gir, que tem mais de 5.000 anos de história essa raça. Animais Guzerá, Indo-Brasil, ou seja, coisa mais, é belíssimo de ver. Só que isso que você colocou é muito importante, porque além da beleza de todos esses animais, tem também a questão produtiva. Tudo aquilo ali, Pedro, vai virar carne e leite nas nossas mesas, ou seja, tudo aquilo ali vai alimentar o Brasil e o mundo em um desfile maravilhoso que vale a pena ir para Uberaba para conferir. Com certeza. Agora, só para a gente dar uma arrematada, né? Os animais recebem algum tratamento especial para chegarem às pistas? Ou é só mesmo a genética deles? Pedro, genética é fundamental, aquilo ali é um desfile de genética. Mas vamos lá, né? Aqueles animais estão branquinhos daquele jeito, é porque recebem shampoos especiais, suplementação nutricional especial para que o pelo fique bonito. Ou seja, são animais que eles são escolhidos lá já na barriga da mãe. Tem a avaliação genômica, o que é importante para saber se esse animal vai ter futuro. Depois, a avaliação genômica, a avaliação fenotípica por técnicos da BCZ. Esses animais começam a receber um tratamento, Pedro, ainda quando estão mamando, ou seja, eles recebem uma quantidade especial de leite, recebem suplementação nutricional. A sanidade é na ponta dos cascos para que ele chegue, Pedro, na idade de desfile, ou seja, de exposição, no seu melhor peso, na sua melhor conformação fenotípica, na sua melhor forma de se apresentar. É quase um bodybuilding, viu, Pedro? Do zebu. E os animais são preparados desde a barriga da mãe para chegar. Tem genética? Tem genética, pois tem nutrição, tem saúde animal e tem muito bem-estar animal. São animais muito mansos, viu, Pedro? É até bonito, até gostoso de ver. Exatamente. Olha, quando eu fiz coberturas da Expogenética e também da Exposebu, a gente via o Guzerá, né, que ele é super imponente. Você chega, você faz carinho nele e tal, você vê que é um animal super tranquilo, dócil, né? Chega até a ser contraditório, né? Um animal daquele tamanho, com aquela genética, aquela mansidão, né? Pedindo até, às vezes até carinho, né? Então a gente percebe. É engraçado isso, né? Tem até uns pontos que eles gostam, né? Então é muito curioso a gente ver isso e é uma oportunidade para unir também o campo e a cidade. Muita gente que está lá em Uberaba, também de cidades em volta, acompanham a Exposebu para levar a família, para acompanhar mesmo, né? Como é que é o trabalho, como é que é feito. Isso é importante, porque tem muita informação errada que passa acerca do agronegócio, da pecuária principalmente, e lá é completamente contrário. A gente viu o tratamento de 5 estrelas que aqueles animais têm e não é diferente, viu? Dentro da porteira também tem esse tratamento, até mesmo com os animais que vão para corte, enfim. A gente acompanha um tratamento bem exclusivo para os animais, afinal, é o produto, é aquilo que os pecuaristas trabalham, que é a lida ali no campo. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação, trazendo 2 assuntos importantíssimos, quentes desta semana. E volta mais vezes para a gente trazer mais informações na quinta-feira. Com toda certeza, Pedro. Até a próxima quinta. Um abraço, até mais.